Cruzar os horizontes, vencer montes e mares, com a luz do saber, pela virtude de amar. Quanto a força tamanha, ouço, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó tartaruga, que o totem estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Vamos de novo, hein? Poderosa águia que é no alto do totem, dá-me tuas asas, me ensina a voar, cruzar os horizontes, vencer montes e mares, com a luz do saber, pela virtude de amar. Quanto a força tamanha, ouço, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó tartaruga, que o totem estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Vamos fazer a prece e a gente fecha os olhos,
Relaxe o corpo, respire profundamente, para que possamos continuar em sintonia com Deus, nosso Pai. Jesus está presente e sorri para cada um de nós, dizendo com a certeza que vamos vencer todas as vicissitudes da vida. E neste momento, nossos anjos da guarda coloca as mãos sobre as nossas cabeças e nos fortalece com a luz intensa, nos libertando das energias deletérias, fortalecendo no amor, na paz. E nós aqui sentimos essa energia maravilhosa e levamos para os nossos entes queridos, nossos amigos, todos aqueles que precisam neste momento, nosso planeta, que todos possam receber essa mesma energia que estamos recebendo, pedindo ao plano espiritual que possa intuir o nosso amigo, que hoje vai dizer no Evangelho de Jesus as palavras de amor, de compreensão, para que possamos vivenciar e chegar à perfeição. E aqui estamos, Senhor, de braços abertos para receber todo esse carinho, todo esse amor intensamente. Que possamos ficar em paz, que possamos sentir essa energia e nos fortalecer. Que o amor de Jesus esteja sempre com todos nós. Que assim seja. Boa noite. É com muita alegria e sob a proteção do nosso Mestre Jesus que estamos iniciando nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudo. Nossas palestras, como todos já sabem, são inspiradas no livro Vinha de Luz, e o assunto de hoje é relativo ao capítulo 115, cujo título é Armai-vos, e que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 13. Nossas palestras estão postadas no nosso canal do YouTube, Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. E para falar sobre este tema, Armai-vos, é com muita alegria que convidamos agora o nosso amigo Tiago Pimenta, que é palestrante espírita e colaborador aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo, Tiago. Boa noite. Todos bem? Pessoal, é um prazer falar com vocês. Antes de mais nada, peço licença, para falar em nome dessa doutrina maravilhosa e libertadora, Eu sempre digo que a doutrina espírita ela é libertadora, ela nos liberta de vários pensamentos extremamente materializados, no qual o cotidiano que estamos imersos, desse mundo ainda dentro de um contexto de expiação e prova, começando aí uma transformação, mas ainda dentro de um contexto de desafios esses todos educativos, a gente nunca pode esquecer disso. Deus não é um Deus que pune, mas sim que nos educa. Então, diante desse contexto, eu digo que a doutrina é libertadora. Por quê? Com ela a gente tem acesso a um grau de entendimento no qual a gente tem pelo menos um norte, minimamente um norte, de por onde seguir. E uma vez sendo disciplinados, mantendo nossa fé como um escudo, é uma parte do trecho que eu vou trazer também, nós vamos conseguir
completar a nossa jornada aí com o máximo de desempenho, né? Ou pelo menos o mínimo de desempenho esperado, porque sabemos que de nós também é esperado. Então o tema, né, como já foi dito, armai-vos. Às vezes a gente pode achar que está até confundindo, né? Ah, não é amai-vos, não? Não, é armai-vos, é isso mesmo. Eu vou trazer inclusive um fato aqui, um fato acontecido em 2018, e eu vou narrar aqui algo que pode ser tratado como uma batalha. E depois eu vou entrar nesse contexto aí de nos armar, propriamente dito. Em 2018, na cidade de Deventer, na Holanda, uma jovem de nome Aurélia. Esse fato, inclusive, vocês já podem ter ouvido em alguma palestra espírita, inclusive. Está nos jornais também, tá? A mídia tratou disso amplamente. Uma jovem de nome Aurélia, ela conseguiu na justiça, na Holanda, tá? Isso foi na Holanda. Ela entrou na justiça e conseguiu o direito da eutanásia, em 2018. Né, que permite que ela poderia cessar a morte para ela, quando num estado de sofrimento insuportável, intratável, né? Mas a Aurélia, ela não tinha uma doença terminal. Ela não era, né, ela não estava com um câncer avançado. Ela não tinha uma doença terminal que de fato iria sucumbir o organismo dela. Mas a Aurélia era portadora de uma depressão muito forte e uma ansiedade incontrolável. E ela conseguiu o direito da eutanásia e ela foi servida de um veneno onde ela tomou um medicamento e veio a óbito. Por que eu estou trazendo um fato tão forte desse? Estou até um pouco emocionado. Porque é uma guerra, é uma batalha. E várias pessoas dessas, você pode ter certeza que no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, várias pessoas com as quais a gente se esbarra, elas enfrentam uma batalha interior dessa de uma forma tremenda, né? Chico nos dizia que as pessoas são como um lago, a superfície está calma, né? Mas a profundeza ali está bem agitada. Então isso é algo que nos deixa muito, né, inteirados de onde eu quero chegar com esse nível de batalha. Vou ler um pouquinho do trecho da carta, só um comentário sobre a carta aqui para quebrar um pouquinho esse fato triste, né, que deixa a gente um pouco estarrecido. Mas eu gosto muito de falar sobre as cartas de Paulo, por quê? Segundo o livro Paulo e Estevão, né, narrado no livro Paulo e Estevão, Paulo recebeu a visita de Jesus materializado por 2 vezes, né? Uma vez às portas de Damasco, enquanto Saulo ainda, né? Brevemente, para quem talvez não conheça, Saulo era pode-se dizer que um romano, ele tinha cidadania romana, e Saulo perseguiu o cristianismo por anos, né? Ele era um judeu fervoroso e quase que fanático. Então ele perseguiu o cristianismo e num certo momento ele teve a visita de Jesus. Ele estava indo a Damasco fazer uma perseguição, inclusive, e nesse momento ele se converteu, né? Jesus, o que queres que eu faça? Foi uma das frases famosas aí que a gente sempre escuta. E a partir daí, então, ele se tornou Paulo e se tornou um defensor do cristianismo. É interessante, essa mudança de nome era comum, tá, gente? As pessoas naquela época, quando elas se convertiam, elas trocavam de nome, simbolizando mesmo uma mudança na vida delas. Então, Paulo se tornou a partir daí, um apóstolo do Cristo, né? Do Cristo Jesus. É interessante quando Paulo falava Cristo Jesus, né? Sabemos que temos mais de um Cristo, não no nosso planeta aqui, mas diante de um universo infinito, né? Só no nosso universo são 100 bilhões de galáxias. E às vezes a gente preocupado com a nossa pequenez aqui, né? Cegos aqui na nossa pequenez. Mas voltando aqui ao contexto,
A segunda visita que Paulo teve, né, o segundo contato com Jesus materializado, foi numa igreja, em Corinto, quando Paulo, um pouco frustrado com o alcance limitado que ele tinha, né? Paulo visitou vários lugares, fundando as igrejas. Chegou num momento que ele ficou limitado, ele não conseguia mais avançar. Então, ele foi inspirado nesse segundo contato a escrever cartas. Por quê? Paulo, além de um cidadão romano, né, da cidadania romana, ele tinha também um intelecto extremamente avançado. Então, ele usou das cartas ali para alcançar, ele conseguiu êxito nesse alcance através dessas cartas. Vou ler um trechinho dessa carta, então, dito isso, que eu acho bem interessante, que vai tratar um pouquinho aí dessa parte aí da batalha mesmo, tá? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. É o trechinho que está ali na tela. Agora, continuando aqui na carta. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé. É escudo, é couraça, né? Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados. Dardos são as lanças, né, em chamas, do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então eu li esse trecho um pouquinho mais extenso, né, do que está ali na tela, para a gente entender que Paulo, na sua sabedoria e na sua energia, né, sabida que Paulo era muito enérgico, ele lidava com palavras, lidando com essa existência, com esse desafio, com as encarnações, com as nossas missões, que cada um de nós aqui temos uma missão, cada um de nós, pode ser no seu lar, no seu bairro, na sua escola, no seu trabalho, na sua cidade, no seu país, sabendo, né, que essas missões não são tão fáceis, né? Algumas delas a gente, às vezes, pode gastar uma encarnação, 1 século, 5 séculos ou mais. Então, Paulo usou de palavras aí com muita energia. De fato, ele os tratava como uma batalha, como se a gente, de fato, devesse se armar para essa batalha. E quais recursos a gente pode buscar, como essas armas aí que a gente tem disponível? Eu gosto de um, particularmente, que é a disciplina. A disciplina é bem interessante. Inclusive, me lembra também Chico, num dos primeiros contatos com Emmanuel, né? Quando Emmanuel apresenta para ele aquele desafio, né, da encarnação de Chico, ele tinha um desafio ali, ele tinha uma missão, a qual cumpriu com grandeza, né? Foram quase 500 obras, ou talvez um pouco mais, enquanto o planejamento era bem menos. Mas Chico perguntou para Emmanuel, o que eu vou precisar para eu conseguir completar essa missão? Vocês lembram o que Emmanuel respondeu para ele? Alguém pode me ajudar aí, por favor? Eram 3, né? Disciplina, disciplina e disciplina. Eu estou dizendo isso, gente, por quê? Porque, como diz lá no texto, que a gente não deve vir, né, buscar somente consolos, embora a gente saiba que a doutrina é consoladora, mas também ela é libertadora, ela nos liberta para a gente poder trilhar o nosso caminho. Eu digo isso porque, através desta disciplina, é onde a gente consegue colocar em prática tudo isso que a gente, né, que a gente recebe como tratamento aqui na Casa Espírita. Também é sabido que durante todo o dia, né, esse ambiente é tratado, nós também somos tratados. Aqui nesse momento, todos nós estamos recebendo um tratamento misericordioso, né, da espiritualidade, que está nos tratando, daí a gente sai daqui tão leve, né, um sentimento tão confortante. Mas essa disciplina vai fazer com que a gente não busque somente isso,
Vou fazer uma analogia. O engenheiro, quando ele está numa faculdade, né, que ele está estudando, ele tem um objetivo. Vou falar aí do engenheiro civil, o arquiteto, por exemplo. Ele não vai para a escola para aprender e para levar o conhecimento, né? Inclusive, hoje, infelizmente, a gente tem um cenário de vários gênios frustrados aí, né? Pessoas, às vezes, se dedicam a estudos e não conseguem avançar, né, socialmente, no trabalho, né? Mas eles buscam o conhecimento para poder construir prédios lá fora, né? Eles querem construir casas, desenvolver projetos, esse é o objetivo. O nosso aqui também deve ser esse, né? No texto também fala de trabalho, não é verdade? Deixa eu ver se eu acho esse pedacinho aqui. É indispensável tomar as armadilhas nas casas consagradas ao labor divino. Aqui vai falar um pouquinho da disciplina, né? Presença paterna, mente juvenil, constatação consultiva, revestindo de poderes benéficos na ação incessante do bem, a fim de que os progenitores se sintam correspondidos na sua heróica dedicação. Essa ação incessante no bem é a obra que eu me refiro. Quando o engenheiro, né, o arquiteto, ele vai lá e estuda, é para praticar isso lá fora. Então, essa disciplina, que é uma das armas, uma das armaduras que a gente colhe aqui na casa, é algo que a gente deve aplicar lá fora para ter êxito aí na nossa missão. Voltando aqui um pouquinho em Paulo, Paulo também tem uma frase muito famosa, que está lá na carta a Timóteo, né? O que Paulo disse? Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Né? Está lá no capítulo 4. Mais uma vez, Paulo se refere à missão encarnatória como um combate. Certo? Outra frase aqui de Paulo, que eu também acho bem interessante. O que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu ainda continuo fazendo. Então, essa frase, inclusive, eu mencionei ela aqui na minha relação aqui da nossa reflexão, justamente por isso. Quando estamos aqui na casa, que a gente coleta essas armaduras, esses recursos, é para que a gente possa ir lá para fora e executar esse bem que a gente está vendo aqui, esse exemplo que a gente tem aqui nas obras, né? Buscando esses recursos divinos, infelizmente, a gente só busca quando, geralmente, né? A gente só busca quando está em situações difíceis, não é? Às vezes, não estou bem, vou lá na casa espírita, vou tomar um passe. O fator que nos motiva, às vezes, a buscar, a maioria das vezes, inclusive, a buscar esses recursos, eles são pautados na dor. A dor, inclusive, é uma excelente professora, uma das melhores que eu conheço, principalmente no estado evolutivo que estamos, né? Inclusive, tem um caso também que ilustra bem isso. Eu acho que eu contei esse caso aqui na palestra que eu fiz aqui da última vez, primeira e última vez, né, que é a minha segunda aqui na casa. Tem um caso de um viajante que ele estava na estrada, vocês conhecem esse caso? O viajante estava num carro na rodovia, né? E ele, no caminho dele, durante a trajetória dele, ele parou num posto de combustível, né? O tanque estava vazio ali, tinha que abastecer. E lá no posto de combustível, ele viu que tinha um cachorro chorando, enquanto o frentista abastecia. Ele perguntou para o frentista, frentista, o que está acontecendo? Que aquele cachorro ali está chorando tanto, o cachorro chorando. O cachorro está chorando tanto ali, o que está acontecendo? E o frentista, não liga não, ele está ali chorando tem um tempão. Eu, mas por quê? Sabe o que é? É que ele está deitado em cima de um prego. Mas por que ele não levanta? Aí o frentista respondeu para ele o seguinte, porque está doendo o suficiente só para ele chorar. Não doeu o suficiente para ele levantar ainda não. Certo? Ou seja, o que eu quero dizer é que a nossa motivação para vir até a casa, às vezes ela é pautada somente na dor. O nosso objetivo, eu entendo, que de acordo com o que a gente vai se esclarecendo, a gente deve vir à casa para coletar essas armaduras, esse armai-vos é para a gente ir à luta lá fora. E que luta é essa? Só na hora que está doendo? Não. Estou bem, estou legal. Como que eu vou ser útil? Como que eu vou agradecer?
Como que eu vou ser um componente na obra de Jesus Cristo aqui na terra? Detalhe, em favor de nós mesmos, não é nem em favor dele. Ele já chegou lá, né? É em favor de nós mesmos. Vou fazer uma conexão com outra frase. Fora da caridade não há salvação. Se a gente ainda, né, eu entendo que todos nós, em algum momento, a gente vai alcançar, pode ser que vários aqui já tenham, eu infelizmente ainda não, pretendo chegar lá, mas entendo que eu tenho como objetivo, em algum momento, fazer isso por caridade. Hoje ainda muito movido pela dor, eu confesso. Que caridade é essa que eu digo? Vou citar um exemplo do qual eu já falei aqui hoje. Essa espiritualidade que nos trata aqui a todo momento, né? Que na sala de passes nos dá energias reconfortadoras para o nosso organismo, para o nosso espírito, né? Para nos erguer, para a gente poder se levantar. Vocês acham que isso é feito esperando algo em troca? Não é. A espiritualidade faz isso por pura benevolência. São espíritos que têm como fonte de trabalho, como fonte de... O que eles recebem a certeza de que está ajudando um próximo a se erguer, que somos nós, né? Então, voltando aqui no contexto também do trabalho, né, ainda dentro do contexto do trabalho, esse trabalho edificante, por vezes, a gente deixa ele de lado. Né? Por quê? Porque ele é doloroso. Esse trabalho é doloroso. Algo que é muito complexo, né, que eu entendo que também seja um erro, entendo que talvez por isso a dor é uma excelente professora, é a gente tentar convencer alguém de alguma coisa. Quando a gente tenta convencer alguém de alguma coisa, ainda mais só deliberadamente, né? Chegar perto de alguém e falar assim, vamos lá para a casa espírita, lá é legal para caramba. Você está num jogo de futebol, escuta com o cara do lado ali, cara, lá na casa espírita é legal para caramba, vamos lá ver. O cara está preocupado com o jogo ali de futebol. Então a gente não consegue convencer. Agora eu vou pegar mais leve um pouco. No dia a dia a gente não consegue. Ontem mesmo eu tive uma experiência profissional terrível. Um cliente reclamou comigo, eu rebati o cliente. Poderia ter acolhido o cliente, quem sabe o lago dele estava agitado por baixo. Aí pedi desculpas, meu amigo, por favor, você me perdoa. Pedi aqui, te dei uma resposta aí inútil. É complexo. Fiquei super chateado, mas casca de banana, infelizmente, ainda estou sujeito a escorregar. E todos nós temos uma casca de banana. E sabe o que eu vou dizer para vocês? Não se envergonhem. Escorrega mesmo. Não tem que ter vergonha, não tem que ter medo, não tem que ter isso. Né? Eu tive um relato na terça-feira, num evento que nós fomos, inclusive tem uma pessoa aqui que estava lá com a gente, uma moça que contou para nós que está cuidando da família, não vou citar nomes, então vou citar como exemplo aqui o caso com muito respeito. Cuidando da família, ela chega em momentos lá de discussão entre a família, que eles ficam desesperados, de cansaço, né? O pai na cama, doente. Eu falo, cara, não se envergonhe, passei por isso, eu sei como que é. Tinha dia lá que a gente queria quase pular no pescoço um do outro. É cansativo, é complexo. O dia a dia de todos nós é um desafio. Desafios educativos. Não podemos nos esquecer dessa vírgula aí. É educativo. E é só o treino, é só a disciplina, perseverança, munidos dessas armas, que vai nos dar força. Né? Eventualmente, a gente é inserido num mundo material denso, como é o nosso, né? Isso é claramente tratado em livros como O Mensageiro, né? Os Mensageiros, de André Luiz. Não é, a gente não vai conseguir fazer isso por si só. Temos em nós toda tudo o que precisamos para chegar lá. Inclusive, também temos toda essa ajuda disponível, que são essas armas aqui, ditas no capítulo.
né? Então vamos lançar a mão dessas armas aí e fazer o nosso papel, né? Que é o que Paulo disse aos Hebreus também, em uma de suas cartas. Mas de vós, amados, esperamos coisas melhores. E olha que interessante, 2000 anos dessas cartas. É um bom tempo, né? Se a gente parar para pensar, é um bom tempo. Mas sabe o que é legal? O que é legal é que nenhuma ovelha se perderá. Não é bonito isso? Isso não é confortante? Fala que a doutrina espírita ela é libertadora. E quando a gente pensa espiritualmente numa frase, de um poder que é essa frase, que a palavra tem poder, né, gente? Nenhuma ovelha se perderá. Esses 2000 anos que eu coloquei ele como grande, como um período grande, isso é uma unha na eternidade. Somos espíritos imortais. A misericórdia divina, né? Essa espiritualidade amiga que nos ampara a todo momento, eles têm toda a paciência do mundo, todo o amor deles dispostos a nós. Nosso anjo da guarda, ele está de mãos postas para nós durante todo o momento. Não é só aqui na casa. 24 horas por dia. 24/7. Né? 7 dias por semana. E a gente tem que lançar a mão disso, porque não é fácil. É uma batalha. É uma batalha. E se a gente não lançar a mão disso, vai ficando mais pesado. E a gente vai se perdendo nessa densidade do mundo materialista aí. Onde eu digo que a doutrina, de fato, é libertadora. Essas lições que recebemos, em forma aí de dificuldades, né, a gente tem que ter atenção também, porque essas lições, elas não são caprichos da natureza. A gente tem que estar muito atento a isso. Principalmente, essas lições, elas são colheitas do que plantamos no passado. A gente erra, né? Porque tem uma pergunta, inclusive, no Livro dos Espíritos, eu não vou lembrar o número, se alguém lembrar, puder me ajudar, por favor. Pergunta onde está a lei de Deus, né? Onde está escrito a lei de Deus? Qual que é a resposta, gente? Me ajuda aí, por favor. Da consciência, né? Só que aí tem um comentáriozinho lá embaixo, vocês lembram qual que é? Diz assim, ó. Se está a lei de Deus em nossa consciência, por que a gente tem que estar relembrando essa lei na doutrina espírita, por exemplo? Porque dela nos afastamos. Então, quando a gente se afasta, né, durante esses milênios aí passados, né, quando a gente se afasta, a gente tem que estar se reaproximando, e nessa trajetória é onde a gente comete esses erros todos. O principal deles, né, pai de vários sentimentos aí menores, o egoísmo, acredito que talvez a principal chaga da humanidade, né? Então, diante desse contexto, a gente tem que ter essa resignação também. Entender que se a gente passa por esses desafios, não é algo aleatório, né? Tem uma frase, eu usei essa frase domingo: se a vida te der limões, faça uma limonada. Não é um sorteio, deixa eu jogar o limão aqui, quem pegar caiu para ele. Não é assim. Se você está colhendo limão hoje, em algum momento a gente plantou, né? E sabe o que é legal também? O livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio é algo extraordinário. Livre-arbítrio, se a gente for um pouquinho a fundo aí na análise, livre-arbítrio é a liberdade de pensamento, né, de escolha que a gente tem, não é verdade? Mas o livre-arbítrio também está muito conectado com a vontade. E outra conexão que eu faço diretamente aqui ao livre-arbítrio é a lei de causa e efeito. Essa também a gente não escapa dela, que nem a gravidade. Se eu soltar esse livro aqui, é fato que ele vai cair, né? E onde que eu quero chegar? Se hoje colhemos desafios, né,
lições, na verdade, para a gente aprender, para a gente se reaproximar, né? Então, tá conseguindo, pessoal, pegar essa conexão? Estou sendo claro? A gente, né, se reconectar, religião, religar, né? Então, se diante desses desafios a gente sabe que a gente está colhendo, diante dessa mesma misericórdia divina que eu já mencionei, a gente tem a oportunidade de plantar. A gente planta a todo momento. A todo momento semeamos. Né? Na resposta que eu poderia ter dado para esse contato lá no trabalho, poderia ter semeado uma atitude bacana ali, poderia ter vindo em mim um parceiro ali, talvez num momento difícil. Né? Perdi uma oportunidade de plantar uma sementinha. Semente essa, inclusive, que passa por uma dor, né? Se a gente parar para pensar também na semente, é tão bonito o processo de uma semente, não é? Semente, ela abre mão de estar entre a luz, entre o ar, se embrenha na terra, né? E ela sofre uma dor, né? No momento ali da germinação, a semente se rompe, e ela vai germinar, e nascer uma planta, a planta vai crescendo, vai brotar uma flor. E eu queria chamar todos vocês para a atenção de todos nessa questão da semente, porque somos todos sementes. Essas dores às quais passamos aqui, essas dores, né, que a Aurélia passou lá na Holanda, né? Essas dores fazem parte dessa germinação, né? Essa lei divina escrita na nossa consciência, né, Lília? É o DNA da semente, é o código genético lá na semente. O Haroldo diz nas palestras deles que se fizer um exame de DNA aqui, vai dar positivo. Todo mundo filho de Deus. Eu gosto quando ele fala isso, acho legal. E nós temos esse DNA. Então essa dor, né, essa lida, durante a germinação que essa semente está se rompendo, é o que a gente passa por aqui. Está doendo, dói mesmo. Os desafios são dolorosos, né? E que bom que essa dor aí é que faz a gente se mover. Posso continuar nessa linha, pessoal? Se participação, fica à vontade, hein? Por favor. Tá? Então vamos lá. O Senhor nos oferece instrumentos espirituais para a fortaleza que necessitamos dentro da luta redentora. Eu vou fazer uma comparação aqui para tentar ilustrar um pouquinho dessa frase. Vocês imaginem, né, no tempo, né, século XVI, século XVII, o principal meio de transporte, eu entendo que seriam as carruagens, né, cavalos, não é verdade? Vocês imaginem, naquele momento, lá naquela época, né, se alguém tivesse um carro, teria sido um off-road, né, que não tinha estrada, né, umas motos mais robustas ali, as pessoas não teriam uma vantagem, ela não teria ali um recurso assim, de extrema valia para locomoção de um lugar ao outro, né? Não seria algo que colocaria ela, caso todos ali tivessem acesso, quem pegasse aquilo para uso, não teria um recurso ali e colocaria ela numa situação de talvez libertadora, iria libertar ela daqueles limites, né, de locomoção, etc. Por que eu estou fazendo essa analogia aí? Eu entendo que hoje a doutrina espírita, quando o Emmanuel, né, o benfeitor Emmanuel, traz uma reflexão dessa, num título Armai-vos, ele está dando para a gente um carro num contexto desse. A gente está tendo acesso a um recurso aqui, que são essas, não vou falar da doutrina espírita especificamente, né? Deus está presente em todas essas casas dedicadas aí ao labor divino, como está aqui no texto, né? Mas essas armaduras, elas estão disponíveis para cada um de nós. E essas armaduras é que vão nos colocar em situação de combate, para a gente lidar com esses desafios, né? Por que que eu digo isso? Quando a gente vem aqui na casa espírita e busca essas armaduras, esses recursos, eu entendo que a gente está fazendo algo que é não somente, né,
que é algo contrário, inclusive, de mercadejar soluções, né? Infelizmente, a humanidade ainda cai no engano de achar que a divindade está preparada como uma bandeja, né? Pronta, a divindade está pronta a servir a humanidade. Então, ela pede coisas que são entendidas como pilares da tranquilidade no planeta, bons salários, né? Questão financeira, né? Com folga. Isso tudo é secundário. A tranquilidade, inclusive, é um dos capítulos do Vinho de Luz, sem querer dar spoiler, aí, é o capítulo 155. Lá no capítulo de tranquilidade diz que o que a gente busca a tranquilidade está em como lidar com essa batalha. Em como lidar. Então aqui ela fala de recursos, lá nesse capítulo fala de como lidar com essas batalhas, né? Então, como é dito aqui no texto, quando a gente busca mercadejar essas soluções, negociar materialidades, né? Infelizmente a humanidade também ela negocia. Ah, mas eu estou fazendo tudo certo e Deus não me ajuda, eu não passei naquele concurso, eu estudei tanto. A gente se compara às crianças que esperam só guloseimas, está lá no início do texto, quando a gente tem essa conduta. Então, a gente busca condições, né, segundo o texto, o que a gente deve buscar são condições para que a gente enfrente os nossos problemas internos, os nossos desafios espirituais, que esse sim é o que nós devemos tratar. Esse sim é o que vai nos trazer aí essa tranquilidade. Um dos recursos, inclusive, que eu listei aqui como uma dessas armaduras de Deus aí disponíveis para nós, seria a autoanálise, né? A reforma íntima. Que é ferramenta melhor que essa? Toda noite, né? Como Santo Agostinho propôs, toda noite a gente repassar o dia. É complexo, né? Difícil, chega ali com sono, está bocejando. Eu, por exemplo, às vezes eu sento na cama, enquanto eu deito, eu dormi no caminho. Então é difícil. Tem que ter uma disciplina tremenda, né? Mas o trabalho não deve ser esquecido. Não podemos estacionar, né? Tem um exemplo, inclusive, em nas literaturas, fala muito da enxada, né, do trabalho ali. Várias parábolas, inclusive, tratam desse campo aí da agricultura, né? A enxada parada, a ferrugem toma conta dela. Não é isso? Agora, vocês já viram a enxada daquele que trabalha todo dia com a enxadinha? A lâmina é limpinha, ela parece que é polida, não é verdade? Aquela enxadinha que trabalha ali todo dia, a lâmina fica toda brilhante ali, ela é polidinha. Aquela ferrugem não há de comer, né? Então, pessoal, já partindo aqui para uma conclusão, eu entendo que esse capítulo, ele nos dá recursos para que a gente possa, de fato, assumir o protagonismo da nossa existência. Esse eu entendo que talvez seja um êxito. Existência, inclusive, que nós mesmos participamos do planejamento, lá no planejamento encarnatório. E quando eu falo desse protagonismo, né, é onde a gente vem aqui e luta o bom combate, né? Com o escudo da fé, eu tenho certeza que nós vamos vencer essas batalhas aí. Então, finalizo por aqui. Obrigado a todos.